Olá, tudo bem? Vamos iniciar hoje então a nossa terceira aula de psicologia pastoral. Na aula anterior eu conversei um pouquinho com vocês a respeito da abordagem psicanalítica, né? Como eu disse, são muitas abordagens, então não tem como a gente abordar todas elas aqui. Então eu escolhi, né, a psicanálise, né? Porque eu acredito que ela tem umas ferramentas legais. Todas elas têm ferramentas bacanas, mas, né, eu optei por selecionar as ferramentas da psicanálise. Eu acredito que vai ajudar você a ter uma noção assim, um pouco mais da questão mental das pessoas, da psique das pessoas, né? Você que, né, tem ministério, você que faz aconselhamento, né? Então esses conhecimentos vai te dar um norte, vai te ajudar um pouco, tá? Então vamos lá. Então eu falei um pouquinho sobre os sonhos, né? Na outra aula falei um pouquinho sobre o inconsciente, né? Que Freud estuda essa questão do inconsciente. Só para me enfatizar aqui, por exemplo, o objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente, né? Então a psicanálise já parte do pressuposto que existe um inconsciente no ser humano e que esse inconsciente é fonte de tudo que ele faz, né? De tudo que ele pensa, de tudo que ele age, tudo está ligado ao inconsciente. Diferentemente da psicologia comportamental, né? Análise do comportamento, behaviorista. Essa abordagem nem acredita na existência do inconsciente. Para eles, só existe cérebro, não existe esse lado subjetivo, é só o lado físico. Já Freud acredita tanto no cérebro, né, no lado físico, quanto também nesse lado subjetivo, né, o lado da alma. Então, assim, isso para você entender que as abordagens elas têm umas divergências entre elas, né? Mas todas elas têm coisas bacanas, né, para nos agregar no conhecimento da psique, né, da mente, do cérebro, né, do pensamento, né, do ser humano. Então hoje eu vou abordar para vocês as 3 formas que Freud e a psicanálise, né, nos apresenta como acesso ao inconsciente, né? Então são 3 formas. A primeira forma que Freud fala que a gente consegue acessar o inconsciente das pessoas, né, é através dos sonhos, né? Como eu disse na outra aula. Os sonhos é uma maneira, né, de expressar aquilo que está no inconsciente, né? De acordo com a psicanálise. A outra forma de acesso ao inconsciente é o que Freud chama de associação livre, né? Associação livre é o quê? É quando o paciente chega na clínica e ele começa a conversar, falar, desabafar, né? Então, a associação livre é a conversação com o paciente de forma livre, de forma que o paciente fique à vontade para falar dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, daquilo que ele pensa, né? Então, essa seria a segunda forma, né? E a terceira forma de acesso ao inconsciente, de acordo com a psicanálise, com Freud, são os atos falhos. O que seriam os atos falhos? Atos falhos são falas, emoções, reações, né, comportamentais que são de forma espontânea, a qual a pessoa nem percebe que ela faz isso, né? Então, é importante ressaltar, né, que para acessar o inconsciente da pessoa, tem que ter um profissional da área. A própria pessoa ela não consegue acessar o inconsciente dela de forma sozinha. Isso é impossível de acordo com o Freud e com a psicanálise. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos o que chamamos de mecanismos de defesas, né? E assim, eu não vou abordar muito isso porque assim, é muita coisa para abordar, mas vou dar só um spoiler para vocês entenderem o que é. Mecanismos de defesas são mecanismos mentais que nós temos cujo o propósito deles é nos proteger, nos preservar, né? E esses mecanismos de defesa, muitas vezes, eles acabam escondendo,
de acordo com a psicanálise, né, no nosso inconsciente, conteúdos reprimidos, pensamentos que socialmente não são legais, né? Por exemplo, pensamentos e desejos que socialmente não é bem visto, não é aceito, né? Culturalmente, socialmente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Imagina que você foi oprimido pelo seu chefe na sua empresa e você fica com desejo de agredir seu chefe, por exemplo. Pode ser em forma verbal ou em forma física. Um exemplo, surgiu um desejo de você agredir o seu chefe, né? E aí o que acontece? O superego, que é aquela instância que eu falei pra vocês, lembra do id, ego e superego? O superego vai colocar a cerca, vai falar assim, pô, você não pode fazer isso é errado. Ele vai vir é a instância que vem colocando regras, limites, acusando, você não pode ir por esse caminho. O que a nossa mente vai fazer? Os mecanismos de defesa vai pegar esse desejo, né, de agressão ao seu chefe, esse desejo, essa vontade, esse pensamento, e vai reprimir, vai esconder isso, vai tirar isso da consciência, né? Então vai pegar essa pulsão, esse desejo, essa energia e vai jogar para o inconsciente, né? Então, de acordo com Freud, o inconsciente é um lugar no ser humano que não tem um lugar específico, eles não determinaram um local, não é na memória, né? Não é, mas não sabe se o local exato, fisicamente falando, mas existe. Existe, mas não se sabe o local exato fisicamente falando, tá? E aí o que acontece? Nesse inconsciente é onde vai abrigar essas energias, esses desejos reprimidos, essas vontades reprimidas. E essas pulsões, muitas vezes, acabam gerando alteração no nosso organismo. Porque esses desejos, hora ou outra, ele tenta escapar do inconsciente e vir para a consciência para ser satisfeito. Então é onde que o corpo, às vezes, manifesta essas energias em doenças, né? Freud, ele tinha muitas pacientes, né? Na época lá, que elas vinham com reações no corpo, que quando eles iam ver do lado da medicina, estava tudo certo, ok, né? Não tinha nada de errado com o físico, com o organismo, com os órgãos, estava tudo ok, mas ainda assim o corpo delas manifestavam coisas, né? E aí foi daí que ele começou a entender, poxa, o organismo está bem, mas está tendo alguma alteração no organismo, e da onde que vem essas alterações? Se o estômago está bom, se, por exemplo, né, os órgãos estão bom, está tudo ok. E aí foi onde ele começou a estudar essa questão do inconsciente, né? Então, isso é interessante pra gente, né? Porque, por exemplo, essa associação livre é uma ferramenta que a gente pode usar, né, no aconselhamento, né? Então, de deixar o paciente à vontade para expressar aquilo que ele está pensando, né? Os atos falhos que eu acabei de dizer são reações que meio que entrega aquilo que está escondido. Então, por exemplo, você está aconselhando uma pessoa, né? E de repente ela começa a falar do ex, um exemplo, né? Do ex dela, né? Vamos pegar um exemplo, uma mulher. E ela começa a falar pra você do ex dela, e aí ela tá falando de outras coisas, e ela vem com um problema no aconselhamento em relação ao trabalho dela. Mas de repente ela começa a soltar algo do ex, aí volta pro trabalho. Na cabeça dela, o problema dela é o trabalho dela. Mas muitas vezes o problema dela não é isso. É algo que ela não percebe, mas que vaza dela. Então, e aí você começa a perguntar, quando você entra no assunto de alguma coisa do ex, por exemplo, você percebe que ela esboça uma reação, né? Ou ela fala, vou tomar água, eu vou no banheiro rapidinho, né? Por exemplo, uma maneira de escapar do assunto, né? Ou uma reação, Então, isso são os atos falhos, né? São comportamentos, né, que demonstram algo que está lá dentro dela, mas que a pessoa não está percebendo. E ela não percebe, a pessoa não percebe isso, né? É preciso
que um profissional da área consiga perceber. Psicólogos, psiquiatras, né? Ninguém consegue acessar o seu inconsciente sozinho de forma individual, tá? Porque os mecanismos de defesas não deixam, né? Então a nossa própria mente, ela burla a nossa mente, né? Então precisa de outra pessoa para poder ajudar. Isso em tudo, né? Por isso que psicólogos precisam de acompanhamento de psicólogos mais velhos, né? Para poder também se ajudar. Pastores precisam também ser pastoreados por pastores mais velhos, né? Isso é interessante em todas as áreas, né? Eu acho que todo mundo precisa um do outro, né? Isso, né? E a gente tem que ter humildade para saber que nós precisamos das pessoas, né? Isso é interessante. Então, é isso, tá? Essas são as 3 formas de acesso ao inconsciente de acordo com a psicanálise, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre 3 coisas importantíssimas que você precisa saber no âmbito dessa matéria de psicologia pastoral, que é o delírio, a ilusão e a alucinação, tá? Então, o delírio, a ilusão e a alucinação são sintomas, né, decorrentes de diversos transtornos, diversas patologias, né? Então, existem algumas patologias, né, que carregam, né, esses sintomas. Um exemplo, todos conhecem a esquizofrenia, por exemplo, né? Não só ela, mas entre outros transtornos. Mas não vamos ficar entrando muito, né, em transtorno. Mas o que eu queria dizer para vocês é o quê? É vocês entenderem que existem essas 3 coisas, né? Que essas 3 coisas se confundem muito com um dom espiritual que a Bíblia nos apresenta, né? Que é o dom de visão, o dom espiritual de revelação, de visão, né? Eu vou explicar para vocês aqui, ó. O que são os delírios? Os delírios são crenças exageradas e irrefutáveis. O paciente tem certeza de algo, mesmo sem nenhuma evidência real disso, né? Então, o delírio é uma alteração no pensamento, no juízo, uma premissa falsa. O juízo é irracional, é ilógico. Então, o delírio, o que acontece no delírio? O delírio, ele é como a gente acabou de mencionar aqui, ele é uma alteração no pensamento. É um raciocínio ilógico. Por exemplo, um esquizofrênico, ele pode olhar, por exemplo, para ele está na rua e ele olha para um farol vermelho, o farol está verde, de repente o farol fica vermelho. Aí ele pega e fala que, o farol ficar vermelho é um sinal de que eu devo parar de, sei lá, de usar uma roupa de cor verde, por exemplo, ou uma roupa de cor vermelha, por exemplo. Um exemplo, pegar a cor vermelha do farol com a vermelha da roupa. Então, o esquizofrênico, ele olha para um farol vermelho e ele conclui irracionalmente que o farol vermelho é um sinal para ele parar de usar a camiseta vermelha. Você percebe que há uma alteração no juízo, né, no pensamento. O pensamento é ilógico, é irracional. A premissa é falsa, né? A partir de uma ele pega uma ideia e conclui outra que não tem conexão lógica nenhuma. É totalmente irracional, né? Então isso é o delírio, né? Diferentemente da alucinação, né? O que é alucinação? Vamos ver a alucinação. A alucinação é uma percepção de coisas que não está lá, sejam elas imagens ou sons, mas que o paciente acredita com convicção de que são reais, né? É uma percepção de coisas que não está lá. São fenômenos internos criados pela mente, né? A alucinação é uma alteração na senso-percepção, sem objetos, de sons ou imagem. Então, a alucinação é o seguinte: a alucinação, o paciente, o sujeito, né, a pessoa,
ela vê coisas ou ouve coisas que são irreais, né? Então, por exemplo, a pessoa que está alucinando, ela pode falar para você, tem um dinossauro ali e o dinossauro está conversando comigo e falando que mais tarde ele vai incendiar a floresta, por exemplo, né? Um exemplo aqui. Então, a pessoa ela visualiza algo irreal, né? A mente dela projeta essa. Então, pode ver, isso é uma alucinação, é uma alteração na senso-percepção, né? Na senso-percepção. A mente dela faz ela perceber algo, projeta algo que ela vê, mas que não existe, né? E não só de imagens, mas como também de sons. Então, ao mesmo tempo que a pessoa pode falar, eu estou vendo um dinossauro ali e tal, ela pode falar, eu estou ouvindo, né? Um exemplo aí, o Ronaldinho Gaúcho conversando comigo aqui. O Ronaldinho Gaúcho está conversando comigo aqui e tal. Entende? São coisas assim, irreais, né? Então, qual a diferença do delírio para a alucinação? O delírio, veja bem, o delírio é uma conclusão ilógica, irracional, falsa. A partir de um raciocínio, de um pensamento, eu concluo outro pensamento que não tem nada a ver, né? Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A alucinação é diferente. A alucinação, a pessoa vê algo que não existe, ela não está concluindo algo, ela não está pensando e construindo um raciocínio quebrado, né? Sem harmonia. Não, ela está vendo algo ou ouvindo algo que não existe, né? Essa é a alucinação, né? E a ilusão também é uma alteração na senso-percepção como a alucinação, né? Mas a ilusão é diferente, porque na ilusão existe a presença do objeto. Só que há uma alteração na interpretação do objeto. Então, por exemplo, um exemplo de ilusão. A pessoa olha para uma cadeira e fala, poxa, a cadeira tá dançando uma dancinha ali, tá dançando black, por exemplo, hip hop. A cadeira tá dançando hip hop. Tô olhando para a cadeira tá dançando hip hop. Isso é um exemplo de ilusão. Por que é ilusão? Porque é uma alteração na percepção dela, na senso-percepção, né, como a alucinação. Mas qual que é a diferença disso para a alucinação? A alucinação não tem objeto. A pessoa visualiza um objeto que não existe na alucinação. Na ilusão, há a presença de um objeto, só que esse objeto é interpretado de forma errada, irreal, né? Por exemplo, existe um objeto que é a cadeira na ilusão, mas a pessoa está percebendo esse objeto de forma totalmente errada, porque a cadeira não sai dançando hip hop, né? Então, existem esses três tipos de alterações, né? Mentais que são característicos de alguns transtornos, né? Doenças mentais, né? Psicológicas, patológicas, tá? E por que isso é importante? Porque assim, nós que somos espirituais, né? Sabemos, né? Que na Bíblia a gente tem vários relatos de homens de Deus que tiveram, por exemplo, visões de Deus, né? Relatos de pessoas que tiveram uma visão de anjos, né? Visão onde Deus mostra o futuro, por exemplo, algo que ele está fazendo. Então, é interessante porque, assim, é por isso que, dependendo dependendo do que a pessoa está passando, e ela chega até você para se aconselhar, dependendo do que ela está passando, é importante que você encaminhe ela para um psicólogo cristão. Por que eu estou dizendo isso? Porque o cristão é um preconceito, não é isso. É porque o cristão, ele compreende esses lados espirituais, que, por exemplo, um psicólogo que não é cristão não vai compreender essas questões espirituais, né? Então, se você
né, chegar em qualquer cristão e perguntar: você acredita que anjos existem? Eles vão falar que acreditam. Se você perguntar para ele: é possível você ver algum anjo no mundo espiritual, em visão, em sonho? É possível, porque a Bíblia nos dá esses relatos. Agora, se você perguntar para alguém que não é cristão, o anjo não existe, né? Ou não sei se existe ou não existe, mas ver anjo. Então, assim, se você chegar, um paciente chegar para um psicólogo que não é cristão e falar que está vendo um anjo, que viu um anjo, o cara vai falar: ele está alucinando. Ele está alucinando. Ele está projetando, ele está vendo algo que não existe. Então, assim, por isso que é muito delicado, né? Por exemplo, né, essa questão do delírio, que é uma conexão irracional, né, ilógica, né? Imagina Deus fala para Noé, para ele construir uma arca, né? Que ele vai mandar um dilúvio o dilúvio vai cobrir a terra toda e vai todo mundo, vai perecer por conta do pecado. E Deus fala para ele fazer uma arca, um navio gigante. Vamos pegar isso pro dia de hoje. Encaixa quase certinho num delírio. O Noé tá delirando, cara, tá fazendo um barco gigante aí, né? Mas no caso ali não. No caso ali ele estava, pela fé, obedecendo uma direção divina, né? Uma voz divina. Então, é uma linha muito fina, né? Porque Deus, às vezes, ele nos manda, né? Ele nos dá direções que, às vezes, na nossa racionalidade não é muito... Mas veja a diferença. Faz sentido no caso de Noé. Por quê? Porque tem uma voz, ele tem essa experiência do contato com Deus, né? E isso tem um sentido, né? Construir isso porque Deus quer preservar. Agora, o delírio não tem sentido. O que tem a ver, né, um farol vermelho com a camisa vermelha, né? Então, às vezes, né, por exemplo, Deus fala para uma pessoa, igual falou para Abraão: sai de sua terra que eu lhe mostrarei uma, para a qual você tem que ir. Existe um sentido lógico, que é um ato de fé. Então, para algumas pessoas, o cara está delirando, está largando o que ele tem para ir. Mas não, tem um algo por trás, tem uma razão por trás, que é a fé. Ele está indo pautado numa fé em Deus, numa confiança em Deus. Então é diferente, né? Atos de fé debaixo de uma direção de Deus é diferente de um ato de delírio. O que eu quero dizer para vocês é assim: o delírio é uma alteração mental, é um sintoma de uma pessoa que está com alterações mentais, né? Que precisa de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. É diferente, tá? Existem as duas coisas. Existe direção de Deus que às vezes não é muito conveniente, e existe, né, essa questão aqui. Mesma coisa, visão, né? Deus fala através do dom de visão, né? Mas é uma linha fina também para a pessoa estar projetando e vendo algo que, né, que na verdade é fruto de um sintoma, né? Então, por isso que é muito delicado, gente. Isso aqui é por isso que, assim, quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Então, o pastor, né, você que é líder espiritual, você vai discernir quando as coisas são espirituais, né? Quando você vê que não é espiritual, que tá estranho, tá confuso, não tem, você perceber, né, que não é de cunho espiritual, você encaminha, né? Porque aí pode ser algo psicológico. E assim, o importante é a gente saber que as duas coisas existem, né? Existem coisas que são espirituais e existem coisas que são mentais. E a gente precisa identificar para dar a solução devida. Porque senão, o psicólogo pode tentar ficar tratando a mente de alguém que, na verdade, ele precisa de libertação, né? E o psicólogo nunca vai conseguir consertar a mente dele, porque o que ele precisa é de libertação espiritual. E mesma coisa o outro lado. O pastor está tentando expulsar algo da pessoa, fazer uma libertação, mas na verdade a pessoa não está com um problema espiritual, ela está com um problema mental, psicológico. Então, é possível, né, esses dois lados aí. Então a gente tem que tomar cuidado para não tentar dar a solução errada,
né, para a pessoa. Então isso é importante a gente saber. Tá bom, gente? Então é isso, ficou claro, né? Alucinação, ilusão. Ilusão é por isso que as pessoas brincam, você está iludido, né? Um exemplo, né? A pessoa está iludido por aquela garota, você está iludido por aquele rapaz. Por que a ilusão? Porque você está concluindo coisas, né? Que na verdade a pessoa não está, né, te dando tanta moral assim, né? Então tem essas brincadeiras devido a essa questão da ilusão, né? Então a ilusão é um sintoma, né? É claro que nesse caso, né, é brincadeira, né? Eu tô dizendo assim, esses casos aqui, gente, quando entra em sintomas, é algo bem nítido, tá? Não é algo assim, é algo bem claro, né? Ilusão, alucinação, delírio, é algo bem claro. Não tem sentido nenhum, é ilógico, é constante, é o tempo todo, é vários objetos malucos que a pessoa vê todos os dias, tem uma constância, né? E outra coisa, é preciso que tenha, que seja refratário à argumentação. O que é isso? Para ser delírio, ilusão, alucinação, é preciso que a pessoa tenha uma convicção absoluta. Se a pessoa fala assim para você, eu tô vendo ali um dinossauro, né? Não, vamos pegar o lado do delírio. Eu vi o farol vermelho e concluí que eu não posso mais usar camisa vermelha. Aí você fala, cara, mas não tem nada a ver isso, né? O farol vermelho só quer dizer que você não deve passar no farol vermelho com o carro. Você tem que esperar ficar verde, né? O farol vermelho foi feito para isso. Ele não tem relação nenhuma com a sua camiseta vermelha. Se você falar isso para a pessoa e falar, puxa, verdade. Nossa, é verdade, né? Tô viajando. Isso não é delírio. Porque você, pela argumentação, você convenceu ela e ela entendeu que estava errada na construção do raciocínio dela, então isso não caracteriza um delírio. O delírio, você prova para a pessoa, você mostra, não, o farol vermelho está me dizendo que eu não posso usar camisa vermelha. É refratar a argumentação, é convicção absoluta. Você pode provar para ela de tudo quanto é jeito, né? Com todas as provas possíveis, chamar 100 mil pessoas, ela não abre mão do raciocínio construído, né, errado dela, tá? Então tem essas características também, tá? Beleza, gente? Isso é importante aprender na psicologia pastoral, né? Agora a gente vai entrar um pouquinho na questão um pouco mais sobre os relacionamentos, né? Relacionamento conjugal, relacionamento familiar, porque isso é uma demanda que vem muito no aconselhamento, né? Então é importante a gente aprender sobre essas coisas também. Tá? Então, antes de tudo, eu queria falar para vocês que na palavra de Deus existem 5 palavras que expressam o amor, tá? Guardem isso. Na palavra de Deus existem 5 palavras que expressam o amor. Quais são essas palavras, né? A epitomia, que seria o amor de desejo sexual, né? A epitomia é o desejo de macho e fêmea, né? Que o amado tem pela amada, que o esposo tem pela esposa, a esposa pelo esposo. Então esse amor se chama epitomia no grego. Outro amor seria o eros, né? Que é um amor romântico, né? O eros é o amor romântico, é o amor de Romeu e Julieta, o amor de Jack e Rose do Titanic, né? Por mais que a palavra eros lembra um pouco essa questão do eros erótico, né? Mas não, o eros no grego significa o amor romântico, tá? O epitomia, que é o amor mais físico, né? Do fogo ali, da atração sexual, tá? As pessoas confundem um pouco isso. Existe uma outra palavra para expressar amor no grego, que é o storge, ou storg, né? Que seria a afeição natural. O storg seria o amor paternal. É o amor que o pai tem pelo filho, que a mãe tem pelo filho, né? Que os avós têm pelos netos. É aquele amor de cuidado, né? Que o pastor tem pela ovelha, né?
seria o amor storge, né? Existe um outro amor no grego, que é outra palavra para expressar amor, que se chama filéu. O filéu seria o amor de amizade, o amor de amigo, né? O amor de amizade. E o último amor, né, no grego, é o amor ágape, que todos conhecem, né? Que é o amor incondicional. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque no português não existe nada disso, né? A gente fala tudo amor. Eu amo o cachorro, eu amo meu amigo, eu amo minha namorada, eu amo minha esposa, eu amo minha família. A gente sempre usa a palavra eu amo, eu amo, eu amo. É só uma palavra, amor. No grego, não. Quando eles vão expressar eu amo meu amigo, né? Eu filéu, né? Um exemplo, né? Um exemplo chulo aqui. Eu filéu, né? Meu amigo, minha amiga, né? Quando eu vou amar o amor sexual, né? Do cônjuge, eu eptomia, né? O amor apaixonado, eu, eros, né? Minha namorada. Então, eles não usam eu amo, eu amo, eu amo. Cada expressão de amor, ele tem uma palavra, né? Isso é muito importante pra gente aprender, né? Porque num relacionamento, né? A gente precisa amar as pessoas e saber a maneira devida, né? De amar, né? Por que eu estou falando isso, né? Porque quando a gente fala de amor conjugal, né, que é uma questão que vem muito no aconselhamento, né, o amor conjugal, normalmente o amor conjugal ele precisa ter todos esses amor. Ele precisa ter desejo sexual, precisa ter o romantismo, o amor romântico, precisa ter esse amor de cuidado, né? Precisa ter o amor de amizade, né? De você conversar com a pessoa, né? E precisa ter o amor incondicional, sacrificial pela pessoa, né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas vão ir num aconselhamento para saber, né, a opinião do pastor, do presbítero, do líder espiritual, se ela deve casar com essa pessoa ou não, se essa pessoa é de Deus para ela ou não, né? Isso vai ser comum no aconselhamento. Então, uma maneira da gente identificar isso é verificando se esses amores estão presentes nessa relação, né? Porque às vezes a pessoa vai mais, né? A pessoa acha a pessoa bonita, né? Tem um desejo, por exemplo, de atração sexual pela pessoa, mas não tem amizade, não tem aquele companheirismo, não tem um amor de sacrificial, não tem conversa, né? Os dois se bastam. Vocês conseguem ficar conversando, né, horas e horas, ou precisa ter outros casaizinhos para animar, né, vocês? Ou vocês precisam estar... Então, isso tem que se ver, porque às vezes as pessoas entram em relacionamento por causa de carência, né? Para tentar suprir algo. Então, normalmente o amor do amado para a amada, né? O amor de cantares ali, ele nos mostra isso, que tem que ter essa completude, né? Essa completude, tá? Mesmo que não seja perfeito, né? Não vai ter perfeição, né? Mas existe isso. Você tem que achar a pessoa bonita, né? Eu vejo muita gente falando assim, beleza não é tudo. Não, beleza não é tudo. Mas quando Deus une um homem com uma mulher, precisa ter essa questão de afeição, né? Você tem que achar a pessoa atraente, a pessoa bonita. Tem que ter esse negócio de macho e fêmea, né? Se não tiver isso, não adianta. Você não está procurando uma irmã em Cristo, né? Uma amiga de ministério. Você está procurando uma pessoa para ser uma esposa, um esposo, né? No caso das mulheres. Então isso é essencial, né? Essa questão. É importante ver se existe isso entre vocês, né? Antes da escolha, né, do cônjuge. Tá bom? Eu vou finalizar essa aula aqui agora, né? Que é a terceira aula. E a gente retoma um pouquinho desse assunto na quarta e última aula. Tá bom? E aborda umas outras coisas também. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço.